Hoje recebemos no HUA Cast a doutora Laís Fidelis e o doutor Lucas Nogueira, advogados e integram a banca Teodoro Coloca e Comarque, que oferece consultoria jurídica completa para pessoas físicas e jurídicas. É com grande alegria que recebemos hoje esses profissionais admiráveis e inspiradores para um bate-papo cheio de conhecimento e histórias. Olá, pessoal! Vamos dar início ao nosso HUA Cast. Eu sou Jaqueline Pereira. Eu sou Adriana Vaz. E hoje temos a honra de receber a doutora Laís Fidelis. Obrigada. E o doutor Lucas Nogueira. Boa noite. Boa noite. Então, doutores, o que os motivou, a escolha da advocacia como profissão? Nossa. Não gosto de dar respostas clichês, mas essa não tem como. Eu gosto de falar que foi a advocacia que me escolheu. Sempre que me fazem essa pergunta, eu conto uma história. Eu era criança, eu estava no jardim ainda de infância. Nem sei se é mais jardim de infância que fala, né? E a diretora chamou a minha mãe na diretoria para conversar e falou, olha, Renata, né? A gente está tendo uma situação complicada com a Laís porque ela não para de vir na minha sala. Ela aparece aqui toda hora. Minha mãe ficou preocupada, falou, mas que tipo de problema que ela está causando que ela vem aqui toda hora? E aí a diretora respondeu, essa que é a questão. Ela nunca está envolvida no problema. Mas ela vem para poder apontar quem está certo, quem está errado, defender quem ela pensa que está certo. E aí eu devia ter cerca de uns 7, 8 anos, e aí eu brinco já que... advogava. Exatamente, eu já estava advogando no jardim de infância, então eu não tive muita saída, a profissão mesmo que me escolheu. É clichê, mas realmente eu entendo que isso aí é a verdade da minha vida. Eu realmente amo a minha profissão, com todos os percalços e tudo, eu acho que ela não deixa de ser, como qualquer profissão, desafiadora, ela é apaixonante. Apaixonante. Você, doutor Lucas? Muito bom. Eu sempre fui da área de tecnologia, antes da área de humanas. E um professor num cursinho de história me motivou bastante a partir para a área de humanas. Cheguei a passar na UEG em sistema de informação, mas resolvi ir para o caminho do direito através de um professor. Por isso que hoje eu dou muito valor a questão do professor e a influência que ele faz na vida da gente. Então, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu ia continuar trabalhando com web designer, com questões de internet, na época que estava no começo, ou eu iria partir para o lado do direito também. E escolhi o lado do direito até hoje. O mais estressante. Quais aprendizados mais marcaram a carreira de vocês até aqui, atuando dentro de uma instituição de saúde como é o HUA, né? Que vocês chegaram para somar junto com o HUA e como que isso mudou? Mudou, né? Engraçado que antes de eu ser advogada do HUA, eu fui paciente do HUA. E me foi muito marcante para mim o primeiro atendimento, porque não foi só o meu primeiro atendimento no HUA, mas meu primeiro atendimento oftalmológico. Eu tenho muita rinite, né, alérgica, e eu estava coçando muito o olho, e isso deu uma espécie de uma ferida, né? E já era tarde da noite e a dor não passava, e então nós ligamos no plantão HUA, né? E fui atendida na ocasião pelo Dr. Juliano Pereira, era plantonista. E nós somos muito bem tratados. E desde então me tornei paciente do local, né? Do HUA. E aí eu lembro que quando eu descobri que o HUA já tinha jurídico, eu ainda estava na faculdade, eu fiquei enciumada. Falei, nossa, pensei, né? Quem sabe um dia eu poderia ser. Mal sabia eu que eu iria me formar, né? Porque eu já estava olhando longe, ainda estava na faculdade, mas eu iria me formar e um dia eu ia compor a banca que atende, né? O HUA. E então eu sempre gosto de contar essa experiência. Mas o que eu mais aprendi advogando dentro de uma instituição de saúde é que para a gente cuidar bem do paciente, a gente tem que cuidar primeiro do hospital e dos seus prestadores de serviço e dos médicos e daquelas pessoas que estão ali.
Se aquelas pessoas elas forem juridicamente bem amparadas, se elas entenderem, né, com profundidade ali a extensão das suas ações, porque do ponto de vista médico já entendem, mas se elas também forem, entre aspas, bem assessoradas, bem tratadas do ponto de vista jurídico, de assessoramento, de compreensão, isso vai em cascata, isso também vai chegar ao paciente, né, e fazer ali uma triangularização perfeita em que as pessoas vão ser bem atendidas, como a gente tem visto nesses acho que quase 7 anos de assessoria do UHUA. Se a gente se preocupa em prestar um bom serviço jurídico, automaticamente isso vai refletir em melhora em um bom serviço médico, que é o que o UHUA tem feito com excelência. O que significa na prática assim, ser, né, advogada de um hospital full service? O que seria essa Full service, full né? service? É muito engraçado porque por muito tempo a gente era assim, né? A advocacia era assim, eu estou com uma demanda civil, eu ia no civilista. Eu estou com uma demanda trabalhista, eu ia no advogado trabalhista. E muitas vezes acontecia de uma empresa ser assessorada por vários advogados que muitas vezes não conversavam entre si. E cada vez mais, né, com o aumento da complexidade das relações humanas e, consequentemente, das relações jurídicas, nós vamos tendo intersecções entre as demandas. Então, às vezes, a gente tem uma demanda que é direito médico, mas envolve uma questão trabalhista, mas envolve uma questão civil. E a proposta do full service é justamente reunir todos esses profissionais, né, em um escritório de advocacia. Eles vão, então, dialogar entre si, enxergar, né, uma palavra da moda, enxergar toda a empresa de uma forma holística e, assim, poder trabalhar. Então, por exemplo, né, já aconteceu várias vezes, até a doutora Jaqueline muitas vezes, doutora, tira essa dúvida, doutora, eu vou tirar, mas deixa eu discutir isso com o doutor fulano do trabalhista, porque eu acho que pode ter um impacto lá. Ou então, deixa eu checar isso com o pessoal do direito médico, para ver se eu consigo enxergar todos os aspectos. E aí, dessa forma, a gente consegue servir bem a empresa e até mesmo a pessoa física, nós também temos clientes pessoas físicas, sem seccioná-la, sem mutilá-la, eu diria, em vários pedacinhos, mas atendê-la de uma forma integral. Isso. Acaba compreendendo o todo, né? Levando para compreender o todo. Sim, exatamente. Porque às vezes a intenção é boa, mas se não tem diálogo entre os profissionais, né? Às vezes a pessoa, no direito, olhando somente pela perspectiva do direito médico, a pessoa toma uma excelente decisão, mas ela esquece de levar em consideração que há uma vertente ali trabalhista peculiar daquela empresa, né? Não, às vezes não é um hospital, mas de uma empresa e tudo, e acaba criando um passivo ali que ela não percebeu. A decisão foi acertada, mas ela foi parcial, vamos assim dizer. Ela não pegou, né, todo aquele recorte. Doutor, quais áreas do direito são mais presentes no dia a dia de um hospital? Assim como o nome a gente já falou do full service, a gente pode pegar desde o trabalhista, também a questão médica, claro, mas por trás também tem toda uma questão de compliance também que a gente precisa avaliar, questões regulamentares também. Lei Geral de Proteção de Dados, tem que mencionar, não tem jeito. Dados muito sensíveis, né? E um dos maiores desafios é manter a relação entre as diferentes formas de trabalhar com as diferentes frentes de direito. Por exemplo, quando eu preciso atuar de alguma forma, se eu não consultar o meu colega do trabalhista, igual a doutora Laís comentou, provavelmente a gente vai ter algum problema lá na frente. Por quê? A gente costuma falar que o papel aceita basicamente tudo. Mas do que adianta eu fazer uma documentação toda cheia de protocolos e aquilo não se adaptar no dia a dia do médico? Não vai fazer sentido nenhum. Vai ficar muito bonito, quem é do administrativo do hospital vai achar lindo e o médico não vai conseguir trabalhar de forma segura o que ele realmente precisa fazer. Entendi. Verdade. Existe alguma situação, doutor, em que o jurídico, né, atuou de forma preventiva e evitou grande problema para o hospital? Alguma que você se lembra agora? Sim, assim, tem uma situação que eu preciso, nesse caso, parabenizar o HUA, porque como sempre houve um investimento muito grande no preventivo,
A gente não precisou chegar numa situação em que, tem um problema, vamos agir, vamos identificar. A gente age até mesmo antes. Então, eu posso pegar, por exemplo, a própria pandemia. Porque na pandemia, ninguém sabia, né? O que deveria ser feito, legislação tudo atrás novo, de legislação, né? Saindo do dia, né? Do dia para a noite. Certamente nós evitamos um problema porque era uma situação atípica, né? Foi uma situação sui generis. E já a preocupação do hospital com essa atuação preventiva certamente evitou problemas, né? Eu não vou identificar aqui um problema, esse nós evitamos, né? Mas essa atuação preventiva, ela foi ali com certeza certeira, tanto que nós nos orgulhamos, nós não tivemos, né? Não temos que falar em demandas trabalhistas, respeitamos todas as legislações, né? Informamos muito bem os nossos colaboradores, adequamos aos protocolos de saúde, né? Então, foi uma atuação ali que eu entendo que trouxe muita segurança, né, para o hospital, nesse caso. Como colaboradora, nós tivemos toda uma segurança no quesito de estar amparados, né? Por isso que eu creio que não teve nenhum problema, porque foi muito bem informado, foi muito bem esclarecido. Graças a Deus. Foi muito bom. E aí entra em outro aspecto da advocacia, né? Eu até avisei para vocês que eu nem ia deixar vocês fazerem todas essas perguntas, porque o advogado fala muito, né? Então a gente já vai... Mas da questão da advocacia full service, né? E isso também é muito do perfil do nosso escritório, de entender que o advogado, ele não é somente aquela pessoa, é a pessoa que precisa resolver o seu problema. Então, se para resolver o seu problema, às vezes eu preciso sair daquilo que é o normal para um advogado, nós o faremos. E foi o que a gente fez na pandemia. Então, eu fui em vigilância sanitária, tive que ir na vigilância... Exatamente. Teve que ir na vigilância sanitária, como que faz, e é assim, né? E toda aquela pesquisa, numa situação em que até hoje parece que a gente ainda não compreendeu, né? Tudo isso é muito importante numa banca full service que entende, né? Advogado é aquele que resolve o problema, né? Não adianta se não for assim, né? A gente, infelizmente, essa a gente não tem espaço. Dá uma segurança e uma tranquilidade e um conforto. Eu gosto de brincar assim, né? As pessoas perguntam, em que área vocês atuam lá no escritório? Eu falo assim, olha, a gente só não traz a pessoa amada em 3 dias. O restante, né? Se a gente não fez, a gente dá um jeito de aprender. Com certeza a gente faz, tá bom? Como é a rotina de vocês dois? A rotina que eu falo como advogados do HUA. Olha, nesse caso, né, o Lucas, estou falando mais que você, Fique me perdoe. Vamos direcionar para ele umas bem, pode deixar. Mas, vamos lá. O HUA, ele, como eu já disse, ele é multifacetado. Ele tem várias vertentes. O que eu mais gosto do HUA é que ele sempre está nos desafiando, né? Hoje mesmo é um desafio para mim estar aqui, mas é muito prazeroso. E desde que a gente trabalha com o HUA, nós temos reuniões fixas semanais. Então, toda semana nós sentamos e, se não tem pauta, a gente faz a pauta surgir para garantir que tenha sempre aquele entremear do jurídico com a empresa, né? Então, semanalmente, toda quinta-feira, a gente senta e faz essas discussões, esses pontos. E aí, o restante da semana, ele tem é claro, aqui a gente tem audiências, quando existem processos, né? E envolve toda uma preparação para audiência, redação de peças, confecção de contratos. Tudo isso é construído, é claro, em paralelo, essas reuniões, né? E aí a rotina acaba sendo para o contencioso, né? Audiências e tudo mais, confecção de peças, e para a consultoria que a gente fala, confecção de contratos, revisão de documentos, reuniões para levantar possíveis projetos, né? Situações, casos. Existem muitos casos, por exemplo, eu gosto de brincar assim com a doutora, né? Doutora, a senhora terminou a sua pauta, mas eu tenho a minha. E aquela situação que ficou assim e tal, como que ela se resolveu e tudo. Nossa, muito bom. E aí, é uma rotina assim, né? Que a gente não tem como a gente... Não é uma rotina, vamos assim dizer. É uma rotina sem rotina. Não é engessado, né? Não é engessado, que é excelente da advocacia, mas, né, de uma visão global, é assim que sucintamente que acontece, né? Essa advocacia para o HUA. Caso nosso encontro é semanal, mas caso aconteça alguma eventualidade durante os outros dias, a gente está sempre, eles estão sempre disponíveis para nos ajudar. Com certeza, com certeza. Doutora, falando um pouquinho sobre direito médico e orientações aos médicos, né? O que é exatamente o direito médico e por que ele é tão importante para a prática da medicina hoje? Olha, quer falar essa, Lucas?
Fique à vontade, eu posso complementar. As damas sempre primeiro aqui. O direito médico, ele nada mais é do que a gente pode falar assim, né, um eixo dentro do direito civil que tutela de forma específica a relação do médico, tanto com o paciente, como também, né, dentro do hospital. Então, são as relações, literalmente, né, médicas, é um pouco redundante, mas que englobam toda essa atuação do profissional da saúde, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista de procedimento, de adequação, né? De compliance. Então, basicamente, o direito médico é o direito que tutela a relação jurídica que um profissional da saúde estabelece no seu cotidiano, no seu dia a dia, tanto com um hospital, como um prestador de serviço, com um paciente, em especial, grande parte com o paciente, tanto com outro prestador, outro colega médico, né? Então, esse, de forma sucinta, né, é o direito médico. Direito médico, né? Doutor, agora é a minha para você. Você não vai fugir. Quais são os principais riscos jurídicos que um médico, seja ele recém-formado ou já experiente, pode enfrentar no exercício da profissão? Ótimo. Como qualquer outra atividade, envolve riscos que muitas vezes são conhecidos da própria profissão, mas outros que são ocultos, ou que necessita de algum conhecimento que o médico muitas vezes não aprendeu na faculdade de medicina. E é aí que entra, então, um corpo multidisciplinar, jurídico, para poder fazer esse atendimento e essa blindagem, digamos assim. Mas não só uma blindagem jurídica, mas também no quesito humano, digamos assim. Porque temos que ter o olhar não somente da proteção do hospital, mas também para os pacientes. É uma questão muito importante colocar isso daqui. Atuamos não só pelo direito do hospital, mas também para que mantenha um bom atendimento e a ponta final são os pacientes que serão atendidos por aquele hospital. O que eu posso mais destacar é a cultura do Brasil, que é diferente quando, por exemplo, assistimos um filme norte-americano, onde muitas coisas são judicializadas. E você vê muitas atuações em tribunais e tudo isso. Aqui no Brasil, temos por cultura buscar um advogado quando temos algum problema. Nos Estados Unidos, muitas vezes, as pessoas já buscam advogados e isso está começando no Brasil antes de ter o problema. Olha, esse é o grande diferencial que, num trabalho como a HOA faz com a gente, da parte consultiva. Ou seja, eu tenho um novo projeto, eu tenho um interesse em fazer algo diferente. Quais são as diretrizes, quais são os passos que eu tenho que seguir para que eu esteja protegido para atender da melhor forma o meu paciente? Então, é uma prevenção, né? Exato. Então, antes que aconteça qualquer coisa, vamos consultar, resolver, adequar as normas para depois executar o projeto. Exato. Então, essa cultura tem que pegar aqui. Eu gostei. Está vindo, aos Eu poucos gostei. está vindo. Então, seria assim, em termos práticos, né? Quais os cuidados os médicos devem ter ao elaborar prontuários, relatórios, informes conscientes, né? Ótimo. Além de toda a parte documental, também existe hoje um grande risco, do médico receber alguma queixa ou alguma coisa por não ter testemunhas. Aqui eu quero ser bem prático. Por exemplo, como que o médico atende algumas pessoas e, por exemplo, está sempre acompanhado de um auxiliar e tudo. Isso daí também pode ajudar bastante e até, de novo, também o próprio paciente. Eu já vi em várias situações onde a família precisava de alguma outra informação e tinha mais pessoas além do médico dentro, por exemplo, do ambiente hospitalar. Esse é um cuidado mesmo que o HOA tem, né? Que a gente percebe quando às vezes a gente vê que o paciente ele está numa situação em que a gente precisa tomar cautelas adicionais, né? Então, o primeiro passo que o Lucas trouxe é o prontuário, não tem jeito. O prontuário é o documento principal de um atendimento médico.
e você precisa estar sempre bem preenchido, legível, inteligível, né? O médico precisa registrar suas recomendações, se tem uma pessoa acompanhando, né? Está acompanhado pela mãe, está acompanhado pelo filho, está acompanhado, né? Principalmente se a gente tem ali um paciente que tem alguma vulnerabilidade a mais, por qualquer limitação que seja, né? Acontece da pessoa, às vezes, né? Precisar se submeter a uma cirurgia e ela já tem alguma comorbidade ou alguma outra situação, né? Sim. Então, mas primeiro, prontuário médico. Essa é a dica, né? E aí, a outra recomendação que eu daria, que engloba bastante, seria o alinhamento de expectativas com o paciente. Porque muitas vezes a ação, né, de direito médico, ela não decorre muitas vezes de um erro, né? Mas por alguma razão o paciente ingressa com uma ação porque em algum momento ele sentiu a expectativa dele frustrada, né? Então, olha, não era isso que eu esperava, né? Então, às vezes, muitas vezes o médico não está errado, ou o paciente não está errado, mas ali a comunicação não foi feita de uma forma tão clara, tão transparente, né? Não houve aquele momento de falar, né, de ter uma conversa profunda e honesta com o paciente do que ele deve esperar, né? Na verdade, a maioria das ações de direito médico há uma frustração de expectativa ali, né? Então, eu diria para um recém-formado, primeira coisa, prontuário. Anotem tudo. Eu já estou respondendo alguma coisa que já vem, né? Falei que aqui é preventivo, a gente já vai adivinhando para onde já adivinhando as minhas perguntas. Mas é isso, o prontuário, primeiro, tá? É uma peça-chave, né? É o ponto de partida para uma boa defesa médica, e depois um alinhamento de expectativas com o paciente honesta, né? Real, crível, para que, igual eu falei, a gente evite uma ação que não tem, às vezes, nenhum erro médico, às vezes dá um desgaste enorme das partes por conta disso. Exato. Não consegui, Lucas. Muito interessante o que a doutora Laís falou, porque acompanhando alguns julgados, e agora mais recente do nosso tribunal aqui de Goiás, eu vejo os desembargadores tomando vista de processo, ou seja, pegando o processo para estudar um pouco mais antes de tomar a sua decisão, exatamente, doutora Laís, para verificar se teve ali naquele processo, claro que o médico passou as orientações e a questão da expectativa para o paciente. Já tive algumas oportunidades onde o processo foi retido pela desembargadora porque ela falou, não, eu quero ver se realmente o médico deixou claro para ela que a expectativa dela era essa e essa expectativa de forma clara. Era funcional, não era estética, né? Por exemplo, às vezes com certeza. O paciente tem aquela ideia, vai ficar bonito, a gente vai fazer de tudo para que fique esteticamente agradável, mas nosso objetivo aqui é funcional, é função, né? Tudo isso, todo esse conhecimento que e tem que estar registrado, né, Exatamente. Porque se não registra, não existe. Só foi de boca aí, não existe. Não existe. Existe um ditado no direito, o que não está no processo não está no mundo. E agora o médico tem que aprender a usar essa ferramenta, porque o prontuário é um documento crucial e é um documento que o médico produz. Né? Então, literalmente, ele tem ali, no bom mineirês, em respeito à doutora Jaqueline, ele está com a faca e o queijo na mão. Faca e queijo. Porque é um documento super importante e é ele quem confecciona esse documento. Muito então, bem, vamos lá doutores. para o futuro. Nós estamos no futuro? Eu ia falar sobre a maternidade, a liderança, a profissão. Vai ser bom que eu tenho que justificar que eu estou com falta de ar, então tem que dar uma olhada no momento. Doutora, então tá, eu vou pro presente, então. Vamos pro presente, que a doutora está grávida. Doutora, a senhora é advogada, líder de um grupo jurídico que atua no HOA e também mamãe. Como é para você, para a senhora, equilibrar esses papéis na sua vida? Quando eu descobri, eu te conto. Assim que eu descobri, eu conto pra senhora, viu? Mas brincadeira. A senhora também é assim, né? A doutora Jaqueline também é. Mas o crucial é ter ajuda. Ninguém faz isso sozinho, né? Verdade. Então, no escritório eu não faço sozinho. O Lucas está aqui como prova disso, né? Presente. Mas eu também tenho sócios advogados que entendem a realidade que é você trabalhar e ser mãe, né? Não foram poucas as vezes que eu levo meu rapaz para o escritório, peço compreensão de todos. Estagiário, né? O estagiário, é verdade, o estagiário. Às vezes ele aparece ali, né, brincando no fundo da reunião, não tem jeito. Então,
Mas é tendo ajuda. E também, claro, né, não posso deixar de mencionar a ajuda da minha família, da minha rede de apoio, né? Eu gosto de brincar assim, que não sou eu que tenho a rede de apoio, é ela que me tem. Porque ela faz muito mais que eu. Então, a rede de apoio quem me tem, né? Então, minha mãe, meu pai, meu marido, né? É um pai muito presente. Minhas 3 irmãs, né? Nessa hora, ter irmãos é realmente quanto mais melhor. Exatamente, é pra fazer escala. Eles, né, doutor? Exatamente. Mas é isso, né? Eu falo, quando eu descobri, porque eu acho que é uma situação que a gente só vivendo mesmo pra gente poder... Nem sabe como que a gente consegue. Agora vamos para o futuro. Vamos para o futuro. Vamos lá. Doutora e doutor, né? Quais tendências ou mudanças legais você acredita que vão impactar a área da saúde nos próximos anos? Eu acho que a maior o Lucas já trouxe. Cultura? Sim. Vai ser cada vez mais necessário um tratamento preventivo, né, doutor Lucas? Porque hoje o paciente ele não é mais desinformado. Exatamente. Né? Tem muitas fontes. Exatamente, né? Ele tem muitas fontes, ele sabe onde buscar a informação, ele tem recursos para isso, cada vez mais com inteligência artificial e tudo. Então, isso, de certa forma, vai requerer dos médicos uma conduta mais voltada, né? mais técnica, mais científica, mais embasada, né? Uma medicina baseada em evidências, né? O pessoal gosta muito de falar nisso. Então, eu entendo que a tendência para a área de saúde infelizmente, um aumento de judicialização mesmo, porque é algo, uma tradição que, de certa forma, está vindo dos Estados Unidos, onde a judicialização realmente é muito forte, mesmo com o preventivo, né? Mesmo com o preventivo, ela é forte. E isso vai requerer dos médicos, de fato, uma conduta diferenciada para um paciente que vai saber desafiá-lo. Né? Vai saber perguntar, vai estar com o celular na mão, vai conseguir perguntar para o ChatGPT, né? E tudo mais. Concorda, Lucas? Concordo, porque há menos de 2 ou 3 anos atrás, a gente tinha apenas o Google como principal fonte de pesquisa. Antes era a Barça. A Barça não é da época de vocês. Exato, já assim. Eu lembro. A gente já teve também o Wikipédia, por exemplo, mas que era feito pelos usuários. Hoje você tem diversas fontes onde você consegue ter pesquisas sólidas e realmente fundamentadas em estudos clínicos e com conhecimento real hoje. Então, eu escuto já de médicos o seguinte: o paciente já chega para mim falando o que eu devo prescrever para ele. Só quero a receita. E as respostas são instantâneas, né? São bem rápidas. A agilidade dos sites, né? São bem rápidas. Sim, com certeza. Ele consegue, eu acho que, pesquisar enquanto o médico está conversando, ele já põe ali, ou põe a própria voz do médico no ChatGPT. Exato. E como própria característica das inteligências artificiais, como resultado, ela precisa te dar uma resposta. E quando o paciente vai e procura um médico e o médico fala que ela está bem, que ela não precisa tomar nenhum remédio, isso é anormal. Não é comum. A pessoa fala, não, mas espera aí, eu não tenho nada. Esse médico é ruim. Exato. Isso tende a ficar cada vez mais comum. E de novo volta aquela minha recomendação também para os cuidados, porque se a gente colocar tantos protocolos para a gente tentar se blindar de tudo, fica inviável o médico trabalhar de uma forma tranquila e segura, porque senão ele vai pensar e que está trabalhando pisando em ovos, como a gente popularmente costuma dizer. Então, esse é o grande desafio, em aliar a tecnologia e também a praticidade de uma forma segura. Isso que você trouxe é excelente, porque a tecnologia, ela é uma aliada, né? Ela também pode ser uma aliada do médico, né? No próprio HOA mesmo, a gente já tem trabalhado com cursos, né, sobre a implementação da IA na melhoria dos procedimentos, né? Então, existem muitas IAs, por exemplo, que trabalham com a transcrição, né? Quando autorizado pelo paciente, tomadas as devidas cautelas jurídicas, né? Mas em que faz a transcrição da consulta, permitindo que o médico preste total atenção aqui no paciente, sem preocupar de ter prejuízo de informação no prontuário, né? Então, isso também é um futuro, né? Usar essa ferramenta que muitas vezes é usada para te desafiar, para você também se fortalecer, né? E conseguir prestar um serviço de excelência.
Doutores, se pudessem resumir a missão de vocês como advogados no HUA em uma frase, qual seria? Vou colocar você primeiro, Lucas, para eu poder pensar. Adoro. Por mais que a gente fale numa instituição, mas a gente pensa na proteção do ser humano, tanto para o profissional quanto para o paciente. Eu acho que o direito médico tem que estar diretamente ligado à proteção do ser humano. Como eu disse, eu comecei no HUA, meu relacionamento com o HUA começa como paciente, né? Agora como advogada. Então, eu me sinto muito feliz em ver o crescimento da empresa e eu sou até, eu diria, arrogante o suficiente de pensar que eu fiz parte daquilo. Com certeza, de que estamos aqui, né? De certa forma, eu contribuí com um pouquinho. Sim. Então, para mim, a minha missão no HUA seria continuar dentro das nossas, né, limitações, daquilo que a gente sabe, né? De sempre trabalhando com excelência, que é oferecendo o melhor que é possível oferecer, estar sempre ajudando essa empresa a continuar galgando novos objetivos, novos desafios, crescendo, expandindo, né? Ela é quando se pensa em Anápolis e num exemplo de sucesso, se pensa em HUA, não tem jeito. Né? E como eu disse, metida como sou, gosto de falar que faço parte desse sucesso e quero ver ele crescendo cada vez mais. Ok? Obrigada, doutora. Gostei muito que isso. das suas palavras. Nós temos um bate-bola que a gente vai fazer com uma palavra, ok? Uhum. Bate-bola. Bate-bola. Isso não estava no script. Não. Não. Tava não, você viu? Não. Esse vai ficar com a doutora Laís. Eu falei pouco, né? Mas ele falou. Ela faz uma, faz outra. Sim, vamos lá. Um livro. Ou Bíblia. uma série. A Bíblia. Uma qualidade que você considera essencial. Mim? Ixi. E um advogado? Tem um advogado. Um advogado? Senso de justiça. Não tem como ser uma palavra. Tem que ter. Um desafio que te fez crescer profissionalmente. Aprender a ouvir mais do que falar. O que te dá orgulho no HUA? Já que você faz parte da nossa História. Isso. Trajetória. Gostei, Trajetória. doutora. Café ou chá para enfrentar a rotina, doutor? O cafezinho para começar o dia e o chá para finalizar. Gostei. Doutora, uma boa. conquista pessoal que marcou a sua vida? Meu filho, meu casamento e meu filho. E agora meu próximo filho, né? Outro rapaz. Parabéns, doutora. Sim, parabéns. Uma habilidade que todo médico deveria ter, além do conhecimento técnico. Voltado para o direito, né? Voltado para o direito, assim. Voltado para o direito, eu acho que atenção aos detalhes extra consultório, extra consulta, extra paciente, e sim aos detalhes técnicos e da forma que ele atua. Atento aos detalhes. Se não fosse advogada, qual seria a sua outra profissão? Mãe. Brincadeira, mas provavelmente professora. Como vocês perceberam, eu gosto de falar, né? Gosto de ensinar. Isso é um ótimo. Um conselho que você recebeu e carrega até hoje. Só Jesus salva. Esse é o conselho que eu também quero deixar aqui para vocês. Amém. Amém. O que te inspira todos os dias? Respondeu, Jesus. Mas sim, isso é a base, né? Não pra tem tudo, jeito. Né, doutora? É a base para tudo. Daí a gente consegue fazer todo o resto. Muito bem. Muito bem, foi um prazer recebê-los aqui no nosso HUA Cast. Doutora Laís Fidelis, doutor Lucas Nogueira, muito obrigada pela participação de vocês. E queremos vocês de volta. Queremos marcar outro podcast para a gente poder conversar mais, porque eu acho que vocês têm muito a ensinar, muita contribuição, muitos tópicos aí que a gente precisa trazer e conversar, né, Adriana? Também acho que tem muita coisa aí para a gente desfrutar e absorver. Gostaria de deixar uma mensagem, doutora, para os nossos ouvintes? Nossa,
Foi um prazer estar aqui hoje, né? Foi um prazer para mim. Eu gosto muito, como eu disse, desses desafios. O HOA me propõe esses desafios. Mas eu acho que a mensagem, né, que eu deixaria está em toda a nossa fala, né, Lucas? Vivemos de uma forma muito abençoada, tanto profissionalmente, como com nossos colegas de trabalho, com as empresas que nós trabalhamos. É um privilégio para nós, o HOA está dentro desse privilégio que é exercer a nossa profissão. E eu agradeço. E é claro que se for convidada, eu venho, né? Então não convidem por educação, porque eu aceitarei, tá? Pode deixar, doutora. Bom, Doutor, gostaria de deixar algumas palavras sobre os nossos ouvintes? somos nós que agradecemos, estamos muito felizes pelo convite e precisando, procure a gente. Estamos ali no prédio da Caixa Econômica Federal, aqui em Anápolis. A Teodoro coloca com a marca Advogados Associados. Ok. Muito obrigado, viu? Obrigada. Então, Adriana, como que o pessoal pode assistir o nosso podcast? Estão todos convidados, né, para ver o nosso podcast, mais um, e esse agora bem diferente, trazendo o jurídico, que é um cuidado do HOA com o paciente, com os deveres e direitos, né, e toda a situação de segurança. Você compartilha, curte, ele já deixou o endereço lá do advogado, do escritório dele. Se tiverem alguma dúvida, precisar, a doutora Laís e o doutor Lucas estão dispostos a responder qualquer dúvida de vocês. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, boa noite.